Em uma sociedade em que os cidadãos são cercados por ideias vazias e superficiais, em que ter o pensamento crítico reflexivo é visto como problemático e em que os cidadãos visam o prazer e uma satisfação imediatas, Guy Montag é um bombeiro que ateia fogo em livros, porque nessa realidade ter livros é crime. Se alguém desconfiar que uma pessoa tem um livro guardado em casa, ela pode ligar para o corpo de bombeiros que vai acionar a polícia, que vai até a casa indicada e retirar a pessoa dali. Se os bombeiros chegarem e realmente houverem livros ali, não apenas os livros, mas a casa toda é incendiada e o dono da casa é preso também. Guy Montag está voltando para casa a pé depois de mais uma noite de trabalho, quando ele vai topar com uma menina chamada Clarice, que tem 17 anos, que ele vai reconhecer como sendo a sua vizinha, mas só que ela vai fazer uma coisa que é muito esquisita dentro daquela sociedade ali. Ela vai puxar conversa com ele sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente, sobre a beleza das pequenas coisas. E o Montag, como uma pessoa normal daquela sociedade, vai ficar muito desconfortável com aquilo, porque ter um pensamento um pouco mais reflexivo, um pouco mais profundo, é visto com maus olhos. Mas ao invés de interrompê-la, ele vai deixar a conversa seguir o seu rumo, porque algo naquilo cativa ele. Fazia tempo que o Guy não tinha uma conversa verdadeiramente humana com alguém. Até que ao fim da conversa ela vai fazer uma pergunta para ele. Você é feliz? Ele vai ficar com aquela pergunta guardada para ele, até que quando ele chega em casa ele quase se ofende com aquela pergunta, mas depois daquela conversa ele vai realmente passar a olhar para dentro dele mesmo e olhar a situação em que ele está vivendo e vai confessar a si mesmo que não, ele não é feliz. Ele simplesmente tem usado uma máscara de felicidade e estava empurrando a vida dele com a barriga. Daí em diante ele vai ter mais vontade ainda de conversar com a Clarice para mais uma daquelas conversas que ao mesmo tempo perturbam, mas despertam, inquietam, mas esclarecem. Junto a isso, o Guy Montag, que queima livros, sempre teve uma curiosidade acerca deles. Por que eles são proibidos e as pessoas são presas? Será que houve uma época em que essas coisas não aconteciam desse jeito? Mas toda vez que ele fala disso, as pessoas falam para ele que ele não se preocupe com isso, que os livros são inúteis, que os livros são histórias inventadas sobre pessoas que não existem. E o Guy Montag logo silencia seus questionamentos para não começar a atrair uma atenção negativa para si mesmo. Mas vai continuar se encontrando com aquela Clarice outra vez, e cada vez mais a Clarice vai abrindo os olhos do Guy, tanto para os próprios sentimentos que ele tem, como também para como aquela realidade em que eles estão vivendo está de cabeça para baixo. E aos poucos vai começando a ampliar a visão do Guy Montag, até que vai acontecer uma coisa com o Guy. Uma certa noite ele está no quartel dos bombeiros e vai receber mais uma daquelas denúncias que eles sempre recebem, mas quando ele chega no local indicado, aconteceu alguma coisa diferente. A pessoa que deveria ter sido retirada pela polícia ainda permanece lá. Eles vão entrar do mesmo jeito e vão descobrir livros por todas as partes. Enquanto os amigos do Guy estão ali revirando os livros, aquela mulher também está em outro cômodo. O Guy vai ter a oportunidade de ficar sozinho com vários livros ali que ele também está encontrando, e no instante que os amigos dele não estão vendo, nem a dona da casa, uma ideia vem à mente de Guy Montag. Ele vai pegar um desses livros e ele vai colocar dentro do casaco. Olá, viajantes! Sejam bem-vindos à Ponte dos Livros, e o livro de hoje é Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. O livro de hoje não contém spoilers, mas vão ter alguns acontecimentos que são importantes para a compreensão da obra. Já está gostando desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e segue a gente lá no Instagram para não perder prévias de livros que vão ainda lançar no canal e também conteúdo extra que tem aqui. Então, pessoal, o Ray Bradbury, que era um contista norte-americano, passava ali entre os anos 1940 e 1950, quando aconteceu a ascensão dos televisores dentro das residências das pessoas. Juntamente a isso, o consumismo também estava se tornando cada vez mais desenfreado, e ainda por cima era a época da Guerra Fria, onde também havia uma guerra ideológica, e aí dentro dos Estados Unidos era a época do macartismo. Vários programas de televisão, vários filmes, vários livros começavam a ser censurados, e também alguns livros foram queimados. O autor, vislumbrando toda aquela realidade em que ele vivia, começou a ter uma preocupação. E se de repente as pessoas simplesmente abandonassem os livros? Foi aí então que ele teve a ideia de lançar a sua imaginação para o futuro e vislumbrar em que pé de realidade nós estaríamos
se isso realmente tivesse acontecido. Foi assim que nasceu o Fahrenheit 451, aonde o autor ele vai fazer uma espécie de literatura preventiva para que as pessoas à época vislumbrassem esse futuro distópico que ele montou aqui e não quisessem que, é claro, isso acontecesse com eles. Então vamos lá. Dentro dessa realidade, as pessoas elas buscavam uma pressa muito grande por uma satisfação e um prazer imediatos. As pessoas pararam de consumir os livros, trocando eles por adaptações de peças, filmes, programas na televisão, mas até aquilo começou a ficar muito longo e eles passaram a enxugar também essas adaptações, esses filmes, até o ponto em que sobraram apenas verbetes em um grande livro, todos ali compilados, e aí você em 2 ou 3 linhas já teria o resumo de uma obra inteira. E esse senso de obtenção do prazer imediato também levou ao enxugamento da educação. As crianças não viam mais matérias voltadas para a reflexão ou para o pensamento, como filosofia ou sociologia. Eram mais matérias técnicas e mecânicas. Aos poucos, as próprias pessoas intelectuais foram mal vistas, porque até o próprio ato de parar para raciocinar e pensar começou a se tornar alguma coisa contraditória, aquele senso de obtenção do prazer imediato. E aquilo vai acabar progredindo para as pessoas não quererem nem escutar qualquer tipo de opinião ou de pensamento que tenha uma mínima divergência com aquilo que eles pensam. E vejam, não é o que eles pensam de verdadeiro, ou o que eles pensam de técnico, de estudado, não. Eu estou pensando assim, então eu não quero ouvir você falar diferente do que eu penso. E aquele autor, aquele cientista, aquela pessoa que produziu aquele conteúdo deveria parar de produzir aquele conteúdo ou de publicar. Aquela publicação passava a ser perseguida. E nós temos uma palavra para isso hoje em dia, que é o cancelamento, né? E aquilo vai ficar ainda pior quando aqueles conteúdos não eram apenas retirados de publicação, como também queimados. Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que fumam lamentam? Queimemos o livro. E aquilo progrediu ainda mais até o ponto em que as próprias pessoas voluntariamente instituíram um governo no qual as informações passadas a elas não deveriam jamais as incomodar de jeito nenhum. Os livros passaram a ser proibidos também. Ou seja, virou uma sociedade em que as pessoas instituíram uma alienação voluntária da realidade. E aí o autor vai falar uma coisa bem interessante a respeito dos conteúdos que eram passados nas televisões para as pessoas. Olha só. Promova concursos em que vençam as pessoas que se lembrarem da letra das canções mais populares ou dos nomes das capitais dos estados ou de quanto foi a safra de milho do ano anterior. Enche as pessoas com dados incombustíveis. Entupa-as tanto com fatos que elas se sintam empanzinadas, mas absolutamente brilhantes quanto a informações. Assim, elas imaginarão que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar. E ficarão felizes porque fatos dessa ordem não mudam. Não as coloca em terreno movediço como filosofia ou sociologia com que comparar suas experiências. Aí reside a melancolia. E o mais impressionante, é claro, é perceber que essas pessoas escolheram aquilo voluntariamente, não é mesmo? Outras coisas vão passar a acontecer, como por exemplo, as pessoas passarem a também não querer sofrer um incômodo com as próprias tristezas e dores. Então, um abuso de remédios, de ansiolíticos e remédios para dormir vai haver aqui nesse livro. Rituais como o enterro não são também mais feitos, porque as pessoas não querem nem parar para sentir a tristeza ou perceber que outra pessoa deixou de viver. Virou uma sociedade muito desumana, as pessoas não têm mais conexão umas com as outras, é muito frio. As pessoas aqui acabam utilizando a tecnologia de forma abusiva para também sofrerem nessa abstração da realidade, não ver a realidade ao seu entorno. Inclusive tem uma guerra acontecendo aqui nessa realidade, mas as pessoas fecham os olhos para isso, nem querem acompanhar para saber dos movimentos ali dos exércitos, se tem algum perigo ou não elas permanecerem naquela cidade, enfim. E é claro que tudo tem consequências negativas. Quando a gente fecha os olhos para a realidade, o máximo que vai acontecer é aquela realidade nos pegar pelas costas. Esse livro aqui, que é uma espécie de comparação com o futuro, é uma, vamos dizer, previsão imaginária. Ele acaba até impressionando pela quantidade de coisas que, paralelamente com a nossa realidade, são verdadeiras hoje. Pessoas mais conectadas com a tecnologia do que conectadas com outros seres humanos. Pessoas fazendo abuso de remédios para poder ficar bem. Pessoas fechando os olhos para a realidade, para escolher uma tranquilidade. E também a questão do cancelamento, né? Pessoas não querem nem escutar aí outra opinião de outra pessoa, já cancelam, já perseguem, já excluem, já denigrem aquela outra pessoa, independentemente da sua opinião ser fundamentada, ser científica ou técnica. Enfim, olha quantos paralelos esse livro aqui não traça com a nossa realidade, fazendo dessa obra, é claro, atualíssima. E é claro que uma das lições que ficam para mim desse livro é: abra os olhos, perceba a realidade ao seu entorno. E aí outra lição que o autor faz aqui na obra
é uma carta de amor aos livros, porque o autor ele vai colocar os livros como uma grande ferramenta que poderia auxiliar toda aquela situação a ser sanada, porque os livros eles carregam informações, eles ajudam os seres humanos a se entender, a entender os outros. E aí eu vou ler um trechinho de uma introdução que o Neil Gaiman fez, que está aqui como pós-fácil nesse livro, a uma edição de 2013 que era comemorativa de 60 anos dessa obra aqui. E ele fala uma coisa belíssima sobre isso. Ideias escritas são especiais. Elas são o modo pelo qual transmitimos nossas histórias e nossas ideias de uma geração para a próxima. Se as perdemos, perdemos nossa história compartilhada. Perdemos muito do que nos torna humanos. A ficção nos dá empatia. Ela nos coloca na mente de outras pessoas. Nos dá a capacidade de ver o mundo através de seus olhos. A ficção é uma mentira que nos diz verdades repetidas vezes. Lembra daquela crença que as pessoas têm naquela sociedade de falar que os livros são coisas inúteis, que são histórias inventadas de pessoas que não existem? Pois é claro que isso cai por terra porque a ficção é uma das maneiras mais eficazes de falar verdades para as pessoas. Um bom exemplo disso é a Revolução dos Bichos de George Orwell, que o próprio autor coloca aí como um conto de fadas, mas que está falando muito a realidade e incomodou muita gente naquela época, despertou muita gente naquela época e continua despertando até hoje. E o final dessa distopia, ela vai trazer, sem spoilers pessoal, ela vai trazer um final esperançoso. O autor ele vai deixar você com um quentinho no coração e uma sensação de que vale a pena seguir em frente, de que vale a pena preservar os livros, de que vale a pena preservar esse conhecimento. E aí eu vou ler uns trechinhos aqui, não serão spoilers, não se preocupem, mas é tão bonito que eu quero muito ler aqui para vocês. Mas não se pode obrigar as pessoas a escutarem, elas precisam se aproximar cada um no seu momento, perguntando-se o que aconteceu e por que o mundo explodiu sob seus pés. Isso não irá demorar muito. Aí mais à frente ele coloca: mas isso é o maravilhoso no homem. Ele nunca fica desanimado ou desgostoso a ponto de desistir, de fazer tudo novamente, porque ele sabe muito bem que isso é importante e vale a pena. Aí mais à frente ele vai colocar, e essa aqui para mim é a mais bela de todas, olha só. Todos devem deixar algo para trás quando morrem, dizia meu avô. Um filho, um livro, um quadro, uma casa ou parede construída, um par de sapatos ou um jardim. Algo que sua mão tenha tocado de algum modo para que sua alma tenha para onde ir quando você morrer. E quando as pessoas olharem para aquela árvore ou aquela flor que você plantou, você estará ali. Não importa o que você faça, dizia ele, desde que você transforme alguma coisa do jeito que era antes de você tocá-la, por algo que é como você depois que suas mãos passaram por ela. A diferença entre o homem que apenas apara gramados e um verdadeiro jardineiro está no toque, dizia ele. O aparador de grama podia muito bem não ter estado ali. O jardineiro estará lá durante uma vida inteira. Olha, gente, maravilhoso esse livro, uma carta de amor aos livros. Se vocês ainda não leram, leiam Fahrenheit 451, que além da mensagem da importância dele, também é muito eletrizante, porque o autor, ele era contista, ou seja, ele tinha a capacidade de magnetizar as pessoas através de poucas palavras e poucas páginas. Imaginem essa potencialidade no romance. Tem instantes aqui que o autor não deixa mais você nem respirar. Você só larga esse livro depois que você souber direitinho o que vai acontecer com Guy Montag no final. Que livro! A linguagem do livro é muito simples, é muito poética. Ele vai utilizar algumas metáforas para fazer descrições que preenchem a narrativa de cor, sabe? De sons, de cheiros. Ou seja, é um livro muito bonito também. Gente, eu gostei muito dessa obra aqui, tá certo? Baita de uma recomendação. Ninguém se arrepende de pegar esse livro aqui. É isso, pessoal. Mais um vídeo chegando ao final. Gostaram desse vídeo? Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder notificações, sigam a gente lá no Instagram para não perder prévios de próximos vídeos que vão sair aqui no canal, e compartilhem esse vídeo, compartilhem com as pessoas que você conhece, compartilhem com as pessoas que gostam de livros, com as pessoas que gostam de Ray Bradbury também. E se você já leu o Fahrenheit 451, por favor, coloca aqui nos comentários o que foi que você achou dessa obra, qual foi a parte que você mais gostou. Fala pra mim o que foi que você achou desse livro aqui, que é lindo e maravilhoso. É isso, pessoal, mais um vídeo está chegando ao final. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.